Hoje nós vamos iniciar, então, o balanço material, né? Na aula de operações unitárias. O que é balanço material? Tá? Balanço material é uma conta que se faz, né, de entradas e saídas em um determinado equipamento, tá? Então, praticamente uma contabilidade, né, de material, tá? Se, por exemplo, no equipamento, tá, a quantidade interna de produto é a mesma sempre, tudo que entra é igual a tudo que sai, tá? Certo? Então, vamos trabalhar essa parte agora, tá? Essa parte é bem importante, ela se arrasta até produtos industriais, tá? E processos industriais no próximo semestre. Então, o balanço material procura quantificar, né, as variáveis do processo, tá? E essas variáveis, então, a gente vai quantificar em termos de taxa mássica, taxa volumétrica, né? Taxa molar, fração mássica, tá? E aquelas quantidades que a gente trabalhou a aula passada, certo? Então, o que nos interessa aqui, né, nessa unidade de balanço, né, é estudar as correntes, né, as correntes de entrada, o fluxo de entrada, tá? Fluxo de saída e a gente pode trabalhar em muitos casos as vazões, né? As vazões pode ser chamada de vazão molar ou taxa molar, né? Ou taxa volumétrica ou vazão volumétrica ou também vazão mássica, tá? Certo? Essas formas de chamar vazão são as taxas, né? Aquelas variáveis que estão envolvidas com o tempo. Então, o balanço material é um arranjo dessas correntes de maneira que se possa, né, ver com clareza o que entra, o que sai de uma unidade, né? E o que pode ser acumulado ou consumido dentro dessa unidade, tá? Os cálculos são baseados em leis de conservação, tá? Considerando uma determinada superfície ou volume, que são chamadas volume e superfície de controle, tá? Então, aqui no esquema, vocês podem ver, né, uma propriedade que entra, né, e uma propriedade que sai. O cálculo todo é feito em cima desse volume de controle aqui, tá? Então, essa superfície de controle, ela envolve, né, um volume também, tá? Então, eu posso gerar uma propriedade lá dentro ou acumular uma propriedade ali, tá? Então, as relações de balanço vão envolver entradas, saídas, o que é gerado dentro do equipamento e o que é acumulado dentro do equipamento. Então, nós vamos fazer um balanço sobre essas quantidades aí. Então, o que seria a lei de conservação da propriedade? A lei de conservação é aquela lei que vai te dar a possibilidade de fazer os cálculos, tá? De entrada, saída, etc. Então, a taxa de entrada no volume de controle, tá? Menos a taxa de saída do volume de controle, mais aquilo que é gerado dentro do volume de controle, é igual ao que é acumulado no volume de controle. Então, esta é a relação matemática que prevê os cálculos dentro daquele volume de controle. Geralmente, né? Geralmente a gente trabalha mais com entradas e saídas, tá? Quando a gente considera que a geração aqui é zero, né? E que a acumulação dentro do equipamento também é zero. Então não acumula nada, né? Então aí o cálculo fica mais fácil.
Daí tudo que entra é igual a tudo que sai. Ou melhor, tudo que entra menos tudo que sai é igual a zero. Então, é muito comum a gente trabalhar com dois processos químicos. Quando o termo de acúmulo for diferente de zero, tá? Esse termo aqui, ó, de acúmulo, esse aqui, ó, for diferente de zero, o que tu tens? Tu tens o processo transiente. Um processo chamado transiente. O que é um processo transiente? É aquele processo onde pelo menos uma variável varia com o tempo. Então, uma variável apenas, pelo menos uma variável varia com o tempo, pode ter mais de uma, tá? Então, esse processo é transiente. Esse processo transiente ocorre quando tu dá partida numa planta industrial ou quando tu dá parada, tá? Então, se tu imaginar um gráfico assim, ó, do processo químico, né? Quando tu começa a produzir, a produção vai aumentando aos pouquinhos, né? Aí ela chega num patamar de estabilidade, tá? E continua assim por um bom tempo. Depois, quando para a produção, então tu reduz a quantidade produzida. Então, nesse pedaço aqui, ó, onde a quantidade varia com o tempo, se tu considerar que aqui eu tenho tempo e aqui uma variável qualquer, produção, nesses trechos aqui, ó, onde a quantidade varia com o tempo, é o que a gente chama de processo transiente. Processo transiente nas paradas e nas partidas da fábrica. Então, aqui eu tenho a partida da fábrica, né? E aqui eu tenho uma parada. Agora, quando a produção é normal, nós temos esse trecho do meio aqui, ó. Então, esse trecho do meio, a tua produção é praticamente constante, ó, tá? Então, é um regime chamado estacionário. Então, eu tenho dois regimes, né, numa indústria. Eu tenho o regime estacionário e o regime transiente. O transiente é quando pelo menos uma variável depende do tempo. O estacionário, né, como o nome diz, né, não tem nenhuma variável que dependa do tempo. Ó. Eu tenho uma constante aqui de produção com o tempo. Então, ele quer dizer o seguinte, quando o regime é transiente, esse acúmulo aqui ó, não pode ser zero, tá? É diferente de zero. Quando esse acúmulo é zero, né, não acumula nada, então eu estou no regime estacionário. Então, o processo estacionário é o que nós vamos mais trabalhar aqui na nossa cadeira, né? No processo estacionário, tudo que entra é igual a tudo que sai. Então, a taxa máxima de entrada é igual à taxa máxima de saída. Ou seja, a taxa máxima de entrada menos a taxa máxima de saída é igual a zero. Tá? Isso é bem comum a gente trabalhar assim, tá? Então, entrada igual a saída. Eu posso fazer essa fórmula desse jeito aqui também, ó. Tá? Com somatório, porque na realidade eu posso ter várias entradas e eu posso ter várias saídas. Então eu vou somar todas as minhas entradas, vou somar todas as minhas saídas. O que eu falei antes é o seguinte, ó, que aqui eu tenho um processo químico estacionário, né? Que as variáveis não mudam com o tempo. Ó. É esse trecho do meio aqui, ó. E os trechos das pontas, tem variáveis que variam com o tempo, né? Então, isso acontece na partida de uma planta industrial e na parada. Então, a gente chama esses regimes de transientes, quando pelo menos uma variável varia com o tempo. Então, o cálculo que se faz, né, tá, num caso bem amplo, é entrada menos saídas mais o que foi gerado dentro do volume de controle é igual ao que é acumulado no volume de controle.
Mas o que ocorre é que nós vamos calcular somente, né, processos estacionários. Nós vamos trabalhar só aqui dentro, ó. Então, como nós não vamos trabalhar o regime transiente, então vocês vão fazer cálculos mais simples, que é o seguinte: tudo que entra menos tudo que sai é igual a zero. Trocando em miúdos, a soma de todos que entram menos a soma de todos que saem tem que ser igual a zero. Tá? Isso aqui é para o regime processo químico estacionário. Isso serve para vários equipamentos ou para um apenas. Bom, eu estava falando para vocês da metodologia da resolução de balanço, tá? Então, como é que se resolve balanços, né? A gente faz um fluxograma de blocos. O que é um fluxograma de blocos? É você fazer blocos, né? Blocos indicando a sequência da tua produção. Então, por exemplo, a sequência está aqui, ó, tá? Nesse sentido aqui, tá? Então, aqui eu tenho um fluxograma. Nesse fluxograma, ou diagrama de blocos, o que eu coloco ali? Eu identifico todas as correntes, tá? De entrada e de saída de cada etapa. Então, aqui eu botei um exemplo, né? Vamos supor que estou entrando aqui com a fração mássica, que é a composição de soda cáustica e água, 10% e 90% na entrada na corrente A. Daí, na corrente B, eu tenho entrada de soda cáustica sólida, tá? Depois, no equipamento 2, eu tenho saída de água na forma de vapor. Isso aqui é um evaporador, vamos supor, né? Tá? E eu concentro a solução de soda em 60%. Na saída em E. Tem uma solução de soda. Etapa 2. Fazer uma tabela, tá? Com todas as taxas e composições, tá? Composição aqui é a fração mássica, por exemplo, né? O título de cada corrente. Então, tu pega cada corrente, ó, corrente A, corrente B, corrente C, D e E, né? E coloca aqui as composições, né? Que são as taxas, as frações mássicas, e depois aqui tu coloca as taxas. As taxas, então, é a quantidade de massa por hora que entra, que eu coloquei na corrente A aqui, ó, 5.000 quilos por hora. Tá? Então, taxa envolve tempo. Então, aqui é uma taxa. Tá? Então, essa taxa você coloca aqui. Então, vamos supor, como é que tu preencheria isso, né? Tu tem o problema, tu vai colocar aqui 5.000, né, quilos, né? Tá? Tu não tem nada na B, tá? Vamos supor, vou botar aqui, vamos supor que aqui é 5.000 quilos, vamos supor que aqui seja, só para dar exemplo, né? Seja 100 quilos, né? Por hora na corrente B. Então, tu vai colocar aqui, ó, 100 quilos, tá? Ok? Aí as composições de entrada, a corrente a soda é 10%, então 0,1, e água é 0,9. Tá? Na corrente B não tem água, só tem sólido, então 100% de sólido. Na corrente C eu não sei nenhuma informação, na corrente D sai água, né? A corrente D sai água 100%, então não tem nada de soda, mas sai água aqui, ó, 100%, tá? E na corrente E eu tenho 60% de
soda e 40% de água. Tá ouvindo ou não? Alô? Sim, tô ouvindo. Tá, É que eu deixei o microfone mutado porque tô com barulho aqui, que eu tô na casa da minha namorada. Aí eu tô tá. com um pouco de barulho aqui, daí eu deixei mutado. Então é isso que, viu, é o balanço material. Tu vai fazer essa tabela aqui, ó, e depois eu vou ensinar Uhum. vocês como é que calculam, né, essas coisas que estão faltando aqui. Então tu vai ter que calcular isso aqui que falta, ó. Tudo isso aqui que falta, tu vai calcular com o balanço material, tá? Tá. Terceiro ponto, tá? Escolher um volume de controle adequado e, a partir deste volume de controle, escrever as equações de balanço material. Por exemplo, eu posso escolher aqui, ó, nesses dois equipamentos, eu posso escolher o equipamento 1 como sendo um volume de controle. Aqui eu faço equações de balanço, entrada e saída, certo? Eu posso escolher também outro equipamento para fazer o volume de controle. Eu posso escolher o equipamento 2, por exemplo. Ou ainda, eu posso escolher também, né, o equipamento 1 e 2 ao mesmo tempo. Ó. Eu posso escolher, então, em dois equipamentos, 3 volumes de controle possíveis. Tá? Então, aqui eu posso escolher o equipamento 1, volume de controle, né? No equipamento 1. Daqui, eu vou fazer equação de balanço material, tá? Eu posso escolher o volume de controle 2 no equipamento 2. Vai sair uma equação de balanço também. E eu posso escolher o volume global, o volume de controle global, né? Que é todos os equipamentos. Então, eu tenho uma equação de balanço aqui global também, né? Tem uma equação de balanço material aqui. Então, todas as equações que tu escolhe, né, para fazer o balanço, dependem do volume de controle que tu escolheu. O volume de controle é onde tu vai, vamos dizer assim, regular a entrada e saída, tá? Por exemplo, ali, ó, no equipamento 1, vou fazer aqui embaixo só para tu entender melhor. No equipamento 1, lá em cima, se o volume de controle for esse, ó, a equação de balanço entra A, entra B e sai C, tá? Então aqui, ó, sai uma equação de balanço aqui. Se tu pegar o equipamento 2, tá? Tá entrando C, tá saindo D e tá saindo E. Tem outra equação de balanço. E se tu pegar os dois equipamentos, tá? O 1 e 2 juntos, né? Ó, o 1 e o 2 juntos, o que que tu tens aqui? Tu tens entrada de A, tu tem entrada de B, tu tens saída de D e tu tens saída de E. A corrente C não entra, porque ela está dentro, ó, tá? A corrente C não vai entrar nas equações, então ela vai ficar de fora, certo? Então, se tu pegar os dois equipamentos juntos, tu vai ter entra A, entra B, sai D, sai E, para fazer as equações de balanço. Se tu pegar o equipamento 1, né, entra A, entra B, sai C. Se tu pegar o equipamento 2, entra C, sai D, sai E. Então, Certo. nas equações de balanço global, tá? Aqui tu entra só com as taxas. E na equação de balanço por componente, tu entra com a fração mássica vezes as taxas. Então,
Nessa que balança por componente, tu entra com a fração multiplicado pelas taxas. Tá? Depois, no exemplo, vocês vão entender melhor, tá? Então, o quarto passo é escolher uma base de cálculo. Geralmente a gente escolhe taxa, né? Taxa mássica, tá? O tempo, geralmente é o tempo que se dá ali numa taxa. Por exemplo, aqui a hora, né? E o passo 5 para fazer as equações de balanço é verificar o número de equações, né, independentes. Esse número de equações tem que ser igual, o número de equações tem que ser igual ao número de incógnitas. Basicamente, é isso que eu queria mostrar hoje na aula para vocês, tá? A parte teórica de balanço material. E depois, tendo esse número de equações, tu vai entrar com o cálculo, né? O cálculo é um sistema de equações, tá? Um sisteminha de equações. Ok? Então, por hoje é isso aí.